Eu estava sozinha na sala, olhando para a mesa posta, com o bolo que eu mesma tinha feito ainda inteiro, as velas apagadas e o telefone silencioso na minha mão. Era meu aniversário de 60 anos. Nenhum dos meus 3 filhos apareceu. Nenhum. E o pior de tudo foi perceber que aquilo não tinha sido um esquecimento, tinha sido uma escolha. No dia seguinte, quando a vergonha já tinha se transformado em algo muito maior, eu tomei uma decisão que mudaria tudo para sempre. Uma decisão que eles jamais esperariam de mim. Meu nome é Helena, tenho 60 anos, nasci e cresci em Belo Horizonte, num bairro simples, de gente trabalhadora. Passei a vida inteira sendo mãe. Não estou reclamando, não é isso. Eu escolhi ser mãe, escolhi cuidar, escolhi abrir mão de muita coisa para garantir que meus 3 filhos tivessem o que eu não tive. Estudei até o 2º grau, trabalhei como auxiliar administrativa numa empresa de materiais de construção por quase 30 anos, me aposentei há 5. Fui casada com o Marcelo por 28 anos, até ele falecer de um infarto fulminante aos 52. Fiquei viúva aos 53, sozinha, mas não desamparada. Pelo menos era o que eu achava. Tenho 3 filhos. Rodrigo, o mais velho, 40 anos, engenheiro civil, casado com a Fernanda, 2 filhos. Juliana, a do meio, 37 anos, professora de inglês, casada com o Tiago, uma filha. E o Lucas, o caçula, 33 anos, trabalha com tecnologia, uma dessas empresas de aplicativo, casado com a Bruna. Sem filhos ainda. Os 3 moram aqui em Belo Horizonte. Nenhum mora longe de mim. O Rodrigo está a 20 minutos de carro. A Juliana, a 15. O Lucas, a meia hora no máximo. Distância nunca foi desculpa, mas nos últimos anos, distância emocional virou rotina. Depois que o Marcelo morreu, eu achei que meus filhos iam se aproximar mais, que iam perceber que eu estava sozinha, que iam querer estar perto, me incluir nas vidas deles. No começo até tentaram. Nos primeiros meses ligavam todo dia, vinham me visitar, traziam os netos, me convidavam para almoçar, mas com o tempo aquilo foi espaçando. As ligações ficaram semanais, depois quinzenais, depois apenas quando precisavam de alguma coisa. As visitas viraram compromissos rápidos, corridos, cheios de desculpas para sair logo. E eu fui me acostumando com aquilo, fui aceitando as migalhas, fui me convencendo de que era assim mesmo, que eles tinham suas vidas, seus problemas, suas rotinas, que eu não podia cobrar atenção, que eu não podia ser um peso, mas a verdade é que eu estava me tornando invisível. E o pior é que eu deixei. Eu permiti, eu aceitei o papel de mãe disponível, sempre pronta, sempre compreensiva, sempre disposta a ajudar, mas nunca prioritária, nunca essencial, nunca celebrada. Quando precisavam que eu cuidasse dos netos, eu estava lá. Quando precisavam de dinheiro emprestado, eu estava lá. Quando precisavam de comida congelada, de um bolo, de um favor, eu estava lá. Mas quando era a minha vez de precisar, de querer companhia, de querer ser lembrada, eu era adiável. Eu era negociável. Eu era opcional. Meu aniversário sempre foi importante para mim. Não por vaidade, não por querer festa grande, nada disso. Mas porque era o único dia do ano em que eu me permitia esperar atenção. Esperar que meus filhos lembrassem de mim sem que eu tivesse que pedir. Desde que o Marcelo morreu, meus aniversários foram ficando mais silenciosos, menos gente, menos presença. Mas sempre tinha alguém, sempre tinha pelo menos um dos meus filhos ali, com um bolo comprado de última hora, com uma desculpa qualquer, mas presente. Sempre tinha alguém, até esse ano, até os meus 60 anos, a data que eu achava que seria especial, a data que eu imaginei que eles fariam questão de comemorar comigo. 60 anos. Não é pouca coisa, não é qualquer marco, é uma vida inteira, é 6 décadas de existência, de luta, de trabalho, de renúncia. Eu achei que eles iam perceber isso, que iam se organizar, que iam planejar alguma coisa, nem que fosse um almoço simples, uma reunião pequena, só a família. Mas eu estava errada. Uma semana antes do meu aniversário, que cairia numa sexta-feira, dia 12 de setembro, eu liguei para o Rodrigo. Só para confirmar, sabe? Só para ter certeza de que ele não tinha esquecido. Ele atendeu no 3º toque, a voz apressada, com barulho de trânsito ao fundo. Mãe, tô dirigindo, o que foi? Eu engoli a decepção e falei, tentando soar casual. Rodrigo, só queria lembrar que sexta que vem é meu aniversário. Você vai poder vir aqui? Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois suspirou. Mãe, olha, eu vou ver, tá? Essa semana tá corrida demais, tem uma obra que tá atrasada, o cliente tá em cima de mim. Mas eu vou tentar, prometo.
Te ligo na quinta para confirmar. Eu disse que tudo bem, que não tinha problema, que a gente se falava depois, mas já senti o aperto no peito. Liguei para Juliana no dia seguinte. Ela atendeu enquanto estava dando aula, me pediu para esperar uns minutos. Quando voltou, estava sem fôlego, estressada. Oi, mãe, desculpa, a turma estava uma bagunça. O que você precisa? Eu respirei fundo e falei: filha, sexta que vem é meu aniversário. Você e o Tiago vão poder vir aqui para a gente comemorar? Ela fez aquele som que a gente faz quando lembra de alguma coisa que esqueceu. Ah, mãe, eu tinha esquecido completamente. Olha, a Sofia tem apresentação de dança na escola na sexta à noite, a gente não vai poder. Mas a gente passa aí no sábado, tá bom? Te levo um presente. Eu disse que tudo bem, que sábado estava ótimo, que não tinha problema nenhum. Mas o aperto no peito aumentou. Liguei pro Lucas 2 dias depois. Ele demorou para atender, e quando atendeu, parecia que tinha acabado de acordar, mesmo sendo 3 da tarde. Oi, mãe. Eu fui direto ao ponto. Lucas, sexta que vem é meu aniversário. Você vai vir aqui? Queria fazer um jantar, chamar todo mundo. Ele bocejou. Sério, mãe? Sexta? Poxa, eu e a Bruna já combinamos de ir num show. A gente comprou ingresso faz tempo. Não dá para desmarcar, mas a gente te liga, viu? Te damos os parabéns. Eu fiquei em silêncio. Ele percebeu e completou, a voz mais suave. Mãe, não fica assim. A gente vê outro dia. Seu aniversário não precisa ser exatamente no dia, né? A gente comemora no fim de semana, né? Eu disse que tudo bem, que não tinha problema, que a gente se falava depois. Mas quando desliguei, eu já sabia. Nenhum deles viria. Mesmo assim, eu quis acreditar. Quis acreditar que na quinta-feira, o Rodrigo ia me ligar confirmando que na sexta de manhã, a Juliana ia mandar mensagem dizendo que tinha conseguido remarcar a apresentação da Sofia, que o Lucas ia perceber que um show não era mais importante do que a mãe dele. Eu quis acreditar que 60 anos de vida, de cuidado, de dedicação, valiam mais do que uma obra atrasada, uma apresentação de dança ou um show qualquer. Eu quis acreditar que eu importava, mas quinta-feira chegou e passou. Nenhuma ligação do Rodrigo, nenhuma mensagem da Juliana, nenhum sinal do Lucas. Sexta-feira amanheceu clara, com sol forte, aquele calor típico de setembro em Belo Horizonte, seco, que deixa a garganta áspera. Acordei cedo, como sempre. Sentei na cozinha, tomei meu café sozinha, olhando pela janela, vendo a rua vazia, ouvindo o silêncio da casa. Pensei em não fazer nada, em deixar o dia passar sem nenhuma expectativa, sem nenhuma preparação. Mas alguma coisa dentro de mim se recusou a aceitar aquilo. Alguma coisa dentro de mim ainda queria acreditar que eles viriam, que eles só estavam me testando, me pregando uma peça, que iam aparecer de surpresa com bolo, com presente, com abraço. Então eu fui ao mercado, comprei ingredientes para o meu bolo preferido, bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, comprei refrigerantes, salgadinhos, guardanapos coloridos, voltei para casa e passei a tarde toda cozinhando. Fiz o bolo com calma, com carinho, batendo a massa à mão, cheirando o chocolate derretendo, lembrando de todas as vezes que fiz aquele bolo para os meus filhos quando eram pequenos, para as festas de aniversário deles, para os domingos em família. Quando o bolo ficou pronto, coloquei na mesa da sala, junto com os pratos, os copos, os guardanapos. Coloquei as velas, 60 velas pequenas que eu tinha comprado na semana anterior, achando que seria bonito, simbólico, significativo. Arrumei a casa, troquei de roupa, coloquei um vestido azul que o Marcelo tinha me dado anos atrás, que eu guardava para ocasiões especiais. Passei batom, me olhei no espelho e vi uma mulher de 60 anos, sozinha, vestida, maquiada, esperando que alguém lembrasse dela. 6 da tarde, ninguém. 7 da tarde, ninguém. 8 da tarde, o telefone continuava em silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Nada. Às 9 da noite, eu sentei no sofá, olhando para a mesa, para o bolo inteiro, para as velas apagadas e entendi que aquilo não era esquecimento, que não era falta de tempo, que não era coincidência. Aquilo era descaso, aquilo era desrespeito. Aquilo era invisibilidade completa. Meus 3 filhos, todos adultos, todos morando na mesma cidade, todos com celular na mão o dia inteiro, todos sabendo que era meu aniversário, todos tendo me dado desculpas esfarrapadas, simplesmente escolheram não aparecer, escolheram não ligar, escolheram não mandar nenhuma mensagem, escolheram me ignorar completamente. No meu aniversário de 60 anos, fiquei ali, sentada no escuro com a mesa posta, com o bolo intacto,
com as velas que não foram acesas, com o vestido azul amassando, com o batom desbotado, com o coração partido. E pela primeira vez em muito tempo, eu não chorei. Não senti vontade de chorar. Senti outra coisa, algo frio, algo pesado, algo definitivo se instalando no meu peito. Algo que eu nunca tinha sentido antes em relação aos meus filhos. Decepção não era a palavra certa. Era maior que isso. Era como se algo tivesse se rompido dentro de mim. Como se um fio que me conectava a eles tivesse se partido. E eu soube, naquele momento, que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Na manhã seguinte, sábado, 13 de setembro, acordei com uma clareza que eu nunca tinha tido antes. Não era raiva, não era mágoa cega. Era lucidez, era a percepção cristalina de que eu tinha passado anos me anulando, me diminuindo, me colocando em segundo plano, esperando que meus filhos me valorizassem, esperando que eles percebessem meu valor, esperando que eles retribuíssem minimamente tudo que eu tinha feito por eles. E eles não perceberam, e não iam perceber, porque eu tinha ensinado eles a não me valorizar. Eu tinha ensinado eles que eu sempre estaria disponível, sempre compreensiva, sempre disposta a aceitar qualquer coisa. Eu tinha ensinado eles que eu não tinha limites, que eu não tinha dignidade, que eu não merecia respeito. Levantei da cama, tomei banho, me vesti com calma. Não tinha pressa, não tinha ansiedade, tinha apenas uma decisão clara na cabeça. Fui até a cozinha, peguei o bolo que ainda estava na mesa, inteiro, intocado, e joguei no lixo. Não tive pena, não senti desperdício. Senti alívio. Joguei os salgadinhos também. Joguei os guardanapos. Guardei os pratos. Desmontei a mesa. Apaguei qualquer vestígio daquela noite humilhante. Peguei meu celular. Tinha 3 mensagens. Uma do Rodrigo, enviada às 10 da manhã de sábado. Mãe, desculpa por ontem. O dia foi uma loucura. Não consegui sair da obra. Vou aí hoje à tarde te dar um abraço. Uma da Juliana, enviada às 9h30. Mãe, a apresentação da Sofia foi linda. Você tinha que ter visto. Vou aí depois do almoço te levar seu presente? E uma do Lucas, enviada às 11 da manhã. Mãe, desculpa por ontem, o show foi incrível, mas fiquei pensando em você. Vou aí com a Bruna mais tarde. Li as 3 mensagens com a mesma expressão. Sem emoção, sem expectativa, sem esperança. E então fiz algo que eu nunca tinha feito antes. Não respondi. Simplesmente não respondi. Deixei as mensagens no visto. Peguei minhas chaves, minha bolsa e saí de casa. Fui até o salão de beleza da Dona Marta, no bairro, onde eu ia de vez em quando para cortar o cabelo. Cheguei sem hora marcada, mas ela me encaixou. Sentei na cadeira e falei, olhando para o espelho. Dona Marta, quero cortar bem curto. Mudar tudo. Ela me olhou surpresa. Tem certeza, Helena? Seu cabelo tá tão bonito comprido. Eu assenti. Firme. Tenho certeza, quero mudança. Ela cortou. Tirou mais de 20 centímetros. Deixou curtinho, moderno, diferente. Quando terminou, me olhei no espelho e não reconheci a mulher que estava ali. E foi bom, foi libertador. Saí do salão me sentindo mais leve. Mas eu mesma. Fui até uma loja de roupas que eu sempre passava em frente, mas nunca entrava. Porque achava cara. Porque achava que era desperdício gastar comigo. Entrei, experimentei vestidos, blusas, calças. Comprei 3 peças. Gastei mais do que devia. Mais do que eu costumava gastar comigo em um ano inteiro. E não me senti culpada. Senti merecimento. Voltei para casa no fim da tarde. Quando cheguei, tinha 4 ligações perdidas. 2 do Rodrigo, uma da Juliana, uma do Lucas e várias mensagens. Mãe, cadê você? Mãe, tô aqui na sua casa, a porta tá fechada. Mãe, você saiu? Mãe, tá tudo bem? Me liga. Não liguei, não respondi. Entrei em casa, tranquei a porta e ignorei o celular. Fui tomar banho, me trocar, preparar meu jantar. Comi sozinha, na cozinha, em silêncio, mastigando devagar, pensando em tudo, em nada, em mim. O celular não parou de tocar a noite inteira. Eu não atendi. No domingo de manhã tinha 17 mensagens não lidas, todas deles. Mãe, o que aconteceu? Mãe, por que você não responde? Mãe, a gente tá preocupado. Mãe, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Li todas. E então, finalmente, respondi. Uma mensagem só. No grupo da família que a Juliana tinha criado anos atrás e que eu quase nunca usava. A mensagem era curta, direta, sem rodeios. Estou bem, não se preocupem. Só precisava de um tempo para mim. As respostas vieram imediatas. Rodrigo, mas mãe, que tempo? A gente foi aí ontem e você não estava. Juliana, mãe, a gente queria te ver, te dar seu presente. Lucas, mãe,
Que história é essa? Você tá estranha? Eu li tudo e não respondi mais nada. Desliguei o celular. E passei o domingo inteiro fazendo coisas que eu não fazia há anos. Li um livro que estava na estante há meses. Assisti a um filme que eu queria ver. Fiz uma caminhada sozinha no parque perto de casa. Almocei fora num restaurante pequeno, sentada numa mesa sozinha, sem pressa, sem culpa. Quando voltei para casa no fim da tarde, liguei o celular de novo. Mais mensagens, mais ligações. Ignorei tudo, mas uma mensagem me chamou a atenção. Era da Fernanda, esposa do Rodrigo. Helena, não sei o que aconteceu, mas o Rodrigo está muito preocupado. Ele disse que você está estranha, que não responde, que sumiu. Ele está achando que você está com raiva. Eu só queria dizer que se for sobre sexta-feira, eu entendo. Ele me contou que era seu aniversário e que ele não foi. E olha, eu falei para ele ir, viu? Eu falei que ele tinha que estar lá, mas ele disse que não dava, que tinha trabalho. Enfim, só queria te falar isso. Beijo. Li a mensagem 3 vezes e senti algo se mexendo dentro de mim. Não era raiva, era reconhecimento. A Fernanda sabia. Ela sabia que era errado, ela tentou, mas o Rodrigo escolheu não ir. Escolheu o trabalho, escolheu me ignorar. E agora estava preocupado porque eu tinha sumido, porque eu não estava disponível, porque eu não estava respondendo, porque pela primeira vez na vida, eu não estava ali quando ele precisava. Isso já aconteceu com você? Alguém só perceber sua falta quando você não está mais correndo atrás? Conta nos comentários. Na segunda-feira de manhã, acordei decidida. Tinha uma lista mental do que ia fazer. E a primeira coisa era conversar, mas não do jeito que eu sempre conversei. Não me justificando, não me desculpando, não tentando agradar. Ia conversar do meu jeito, do jeito que eu deveria ter conversado há anos. Liguei pro Rodrigo. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe, graças a Deus, a gente estava doido aqui, achando que tinha acontecido alguma coisa. Cadê você? Por que você não respondeu nossas mensagens? Respirei fundo e falei, a voz calma, firme. Rodrigo, eu preciso que você escute o que eu vou falar. E preciso que você não me interrompa. Ele ficou em silêncio, surpreso. Tá, mãe, pode falar. Rodrigo, sexta-feira passada foi meu aniversário de 60 anos. Você sabia disso? Eu te liguei uma semana antes para confirmar. Você me disse que ia tentar, que estava com trabalho, mas que ia ver. Na quinta, você não me ligou. Na sexta, você não apareceu. Não ligou. Não mandou mensagem. Nada. Eu passei o dia inteiro sozinha esperando. Fiz bolo, arrumei a casa, me vesti, esperei e ninguém veio. Nem você, nem a Juliana, nem o Lucas. Ninguém. Eu passei meu aniversário de 60 anos completamente sozinha, olhando para uma mesa vazia, para um bolo que ninguém comeu, para um telefone que não tocou. Ele tentou falar. Mãe, eu o interrompi. Não, Rodrigo. Você me escuta agora. Você me disse que o trabalho não deixou, que a obra estava atrasada, que o cliente estava cobrando. E eu acredito. Eu sei que você trabalha muito, que você tem responsabilidades, mas eu também sei que você tem celular, que você tem mãos, que você poderia ter mandado uma mensagem. Uma mensagem, Rodrigo. 5 segundos do seu dia, só para dizer, mãe, feliz aniversário. Não consegui ir, mas estou pensando em você. Você não fez isso. Você me ignorou completamente, como se eu não existisse. Como se 60 anos de vida não valessem 5 segundos de atenção. Ele ficou em silêncio. Eu continuei. E sabe o que eu percebi, Rodrigo? Que isso não foi a primeira vez. Isso vem acontecendo há anos. Eu só não queria enxergar. Você só lembra de mim quando precisa de alguma coisa. Quando quer que eu cuide dos meninos. Quando quer comida. Quando quer dinheiro emprestado. Aí você liga, aí você aparece, aí você é atencioso. Mas quando é só para estar comigo, para me dar atenção, para me fazer companhia, você não tem tempo. Você adia, você esquece, você me trata como se eu fosse uma funcionária, não como se eu fosse sua mãe. Rodrigo, eu te criei sozinha, sabe disso? Seu pai trabalhava o dia inteiro, chegava em casa cansado. Eu que fazia tudo, eu que levava você no médico, na escola, no futebol, eu que ficava acordada quando você tinha febre, eu que fazia lição de casa com você, eu que ia nas reuniões, eu que abria mão dos meus sonhos, do meu tempo, da minha vida, para garantir que você tivesse o que precisasse, e eu fiz isso de coração, Rodrigo. Eu não me arrependo, mas eu não fiz isso para ser esquecida, para ser ignorada, para ser tratada como se eu não importasse. A voz dele veio baixa, trêmula. Mãe, eu não sabia que você se sentia assim.
Eu não percebi. Eu sei que você não percebeu, Rodrigo. Porque você não olha para mim, você não me vê, você não se interessa pela minha vida, você não pergunta como eu estou, o que eu faço, do que eu preciso. Você só aparece quando quer alguma coisa. E eu deixei, eu permiti, eu aceitei esse papel de mãe disponível, sempre pronta, sempre compreensiva. Mas acabou, Rodrigo. Eu não aceito mais. Ele tentou argumentar. Mãe, eu vou mudar, eu prometo. Eu vou prestar mais atenção. Não, Rodrigo. Você não vai mudar porque está prometendo agora, no telefone, com a voz de culpa. Você só vai mudar se você entender, de verdade, o que você fez. E se você escolher conscientemente ser um filho melhor. Não por obrigação, não porque eu estou cobrando, mas porque você quer, porque você percebe que eu mereço. Desliguei, não esperei resposta. Não dei espaço para desculpas. Liguei para Juliana em seguida. Ela atendeu chorando. Mãe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? O Rodrigo me ligou agora dizendo que você brigou com ele. Eu não briguei, Juliana. Eu só falei a verdade. E vou falar a mesma verdade para você. Ela fungou. O quê? Que verdade? Juliana, você também não foi no meu aniversário. Você me disse que a Sofia tinha apresentação de dança, que não dava para ir, que ia passar aqui no sábado. E aí no sábado você mandou mensagem dizendo que ia vir, mas não veio. Não ligou para avisar. Não explicou nada. Só sumiu, como se eu não merecesse nenhuma explicação. Ela começou a falar rápido, nervosa. Mãe, eu juro. Mas a Sofia ficou doente depois da apresentação. Teve febre. Eu fiquei cuidando dela. Não tive tempo de... Juliana, você teve tempo de mandar mensagem no grupo da família. Você teve tempo de postar foto da Sofia no Instagram. Você teve tempo para tudo menos para mim. Ela ficou em silêncio. Eu continuei. Juliana, eu te criei com todo o amor que eu tinha. Você era minha única filha mulher, a gente tinha uma conexão especial. Ou pelo menos eu achava que tinha. Você me ligava toda semana, me contava das suas aulas, dos seus alunos, da Sofia. E eu adorava. Eu adorava te ouvir. Mas com o tempo, as ligações foram ficando mais curtas, mais raras, mais vazias. E quando eu tentava falar de mim, você sempre tinha pressa. Sempre tinha que desligar. Sempre tinha alguma coisa mais importante. Mãe, não é assim. É sim, Juliana. É exatamente assim. E você sabe que é. Você só não quer admitir. Porque admitir significa reconhecer que você também me abandonou. Que você também escolheu me deixar de lado. Que você também me tratou como se eu fosse descartável. Ela soluçou. Eu não queria te magoar, mãe. Eu só estava cansada. Com a vida corrida. Com o trabalho. Com a Sofia, com o Tiago. Eu não tive intenção de... Juliana, a intenção não importa mais. O que importa é o que você fez. E o que você fez foi me ignorar no meu aniversário de 60 anos. Você escolheu uma apresentação de dança de escola, que acontece todo ano, ao invés de estar comigo num dia que só acontece uma vez. E isso dói, Juliana. Dói mais do que você imagina. Desliguei antes que ela pudesse responder. Liguei pro Lucas. Ele atendeu com a voz irritada. Mãe, que confusão é essa que você está fazendo? O Rodrigo e a Juliana estão surtados aqui. O que você falou para eles? Falei a verdade, Lucas. E vou falar para você também, Lucas. Você me disse que não ia no meu aniversário porque tinha comprado ingresso para um show. Um show, Lucas. Você escolheu um show ao invés da sua mãe. Ele bufou. Mãe, não é assim. A gente tinha comprado faz tempo. Era uma banda que a Bruna adora. Eu não ia cancelar. Você não ia cancelar um show, mas cancelar a sua mãe, tudo bem, né? Ele ficou em silêncio. Eu continuei. Lucas, você é meu filho caçula, o bebê da casa. Eu sempre te protegi, sempre te mimei, sempre te dei tudo. E você cresceu achando que o mundo gira em torno de você, que você pode fazer o que quiser, que ninguém vai cobrar, que ninguém vai reclamar. E eu deixei, Lucas. Eu deixei você se tornar esse homem egoísta, que não pensa nos outros, que não valoriza quem cuida dele. Mãe, você está sendo injusta? Injusta? Injusta é passar 60 anos sozinha esperando alguém que não vem. Injusta é dar a vida por 3 filhos e não receber nenhuma mensagem de aniversário. Injusta é ser ignorada, esquecida, descartada. Eu não estou sendo injusta, Lucas. Eu estou sendo lúcida. Finalmente. Ele ficou quieto por um tempo. Depois falou, a voz mais baixa. E agora, mãe? O que você quer que a gente faça? Eu quero que vocês entendam, que vocês percebam o que fizeram, que vocês escolham, conscientemente, se querem ter uma mãe na vida de vocês ou se preferem continuar me ignorando. Porque se for para continuar assim,
Eu prefiro que seja de longe. Eu prefiro não esperar nada, não alimentar expectativa, não me decepcionar mais. Desliguei o celular e pela primeira vez em dias senti paz. Não era felicidade, não era alívio completo, mas era paz. A paz de quem finalmente parou de se enganar, de quem finalmente parou de aceitar migalhas, de quem finalmente entendeu que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. As semanas seguintes foram estranhas, silenciosas. Nenhum dos meus filhos me ligou, nenhum apareceu na minha casa, nenhum mandou mensagem. E eu também não procurei, não liguei, não mandei mensagem, não fiz comida e levei na casa deles, não me ofereci para cuidar dos netos. Não fiz nada do que eu sempre fazia e foi libertador. Foi assustador também porque era novo, desconhecido, solitário, mas foi libertador. Comecei a sair mais, a frequentar a praça perto de casa, onde tinha um grupo de senhoras que fazia caminhada toda manhã. Me juntei a elas, a Dona Célia, a Dona Luísa, a Mariana, mulheres da minha idade, algumas viúvas, algumas casadas, todas mães, todas com histórias parecidas com a minha. Conversávamos, ríamos, desabafávamos, e eu percebi que não estava sozinha, que tinha outras mulheres passando pela mesma coisa, que eu não era a única mãe sendo ignorada pelos filhos. Voltei a fazer as coisas que eu gostava. Comecei a assistir às novelas antigas que passam de tarde, sem culpa, sem pressa. Voltei a fazer crochê, que eu tinha abandonado há anos. Fiz 3 mantas, 3 almofadas, um tapete. Dei de presente para as minhas novas amigas. Elas adoraram. Me senti útil, me senti vista, me senti valorizada por pessoas que mal me conheciam, mas que me tratavam com mais respeito do que meus próprios filhos. Um mês depois do meu aniversário, numa quarta-feira de manhã, enquanto eu estava na praça caminhando com o grupo, meu celular tocou. Era a Fernanda. Atendi, curiosa. Alô? Helena, desculpa te ligar assim sem avisar, mas eu precisava falar com você. O Rodrigo tá muito mal. Ele não tá dormindo direito, tá irritado, tá distante. Ele não fala sobre vocês. Mas eu sei que é por causa disso. E eu sei que você tem seus motivos. Eu sei que ele errou. Mas será que vocês não poderiam conversar? Tentar resolver isso? Respirei fundo. Fernanda, eu não tenho nada contra você. Você sempre foi gentil comigo, mas essa questão é entre eu e o Rodrigo. E ele sabe onde eu moro. Ele tem meu telefone. Se ele quiser conversar, ele sabe como me encontrar. Ela ficou em silêncio. Depois falou, baixinho. Eu entendo. Desculpe incomodar. Desliguei. 2 dias depois, recebi uma mensagem da Juliana. Mãe, a Sofia perguntou por você. Ela quer saber por que a vovó não vem mais aqui. O que eu falo para ela? Li a mensagem e senti o peito apertar. A Sofia, minha netinha de 6 anos, a única menina entre os netos, a que tinha os olhos claros do avô, a que me abraçava apertado e dizia que eu era a vovó mais linda do mundo. Eu sentia falta dela, sentia falta dos meninos do Rodrigo também, o Pedro e o Gabriel, de 9 e 7 anos. Mas eu sabia que se eu cedesse agora, se eu voltasse por causa dos netos, nada mudaria. Meus filhos continuariam me ignorando, continuariam me usando, continuariam achando que eu não tinha limites. Respondi para Juliana. Fala para Sofia que a vovó está bem, que está cuidando dela mesma e que ama muito ela. E fala que, quando a mamãe aprender a respeitar a vovó, a gente se vê de novo. Ela leu e não respondeu. No dia seguinte, Lucas apareceu na minha porta, sem avisar, sem ligar antes. Toquei a campainha às 9 da manhã. Eu estava de pijama ainda, tomando café. Abri a porta e dei de cara com ele. Parecia cansado, com olheiras, a barba por fazer. Oi, mãe. Posso entrar? Fiquei na porta, sem me mover. Depende. Você veio aqui para quê? Ele respirou fundo. Vim para conversar. Vim para te ouvir. De verdade dessa vez. Abri a porta e deixei ele entrar. Ele sentou no sofá. Eu me sentei na poltrona em frente. Fiquei esperando. Ele passou a mão no rosto, nervoso. Mãe, eu fui um idiota. Eu sei disso. Eu não percebi o quanto eu estava te machucando. O quanto eu estava te ignorando. Eu achei que estava tudo bem. Que você entendia. Que você era forte. Que você não ligava. Mas você ligava. E eu deveria ter percebido. Só que eu estava tão preocupado com a minha vida, com o meu trabalho, com a Bruna, que eu esqueci de olhar para você. Fiquei em silêncio, esperando ele continuar. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos. Mãe, eu sinto muito, de verdade, pelo seu aniversário,
por todos os outros dias que eu te deixei de lado, por todas as vezes que eu te tratei como se você fosse insignificante. Você não é, você nunca foi. Você é minha mãe. Você me criou, me educou, me deu tudo. E eu fui um filho horrível. Respirei fundo. Lucas, eu aceito o seu pedido de desculpas. Mas desculpas não mudam nada se você não mudar suas atitudes. Ele assentiu. Eu sei. E eu vou mudar. Eu prometo. Eu vou te ligar mais, vou te visitar, vou te incluir na minha vida. Vou ser um filho melhor. Eu quero acreditar em você, Lucas. Mas eu não vou ficar esperando. Não vou ficar cobrando. Não vou ficar mendigando atenção. Se você quer me ter na sua vida, você que tem que fazer acontecer, não eu. Ele levantou, veio até mim, me abraçou. Eu não retribuí imediatamente, mas depois de alguns segundos, coloquei minha mão nas costas dele e deixei meu filho me abraçar. Deixei ele sentir que ainda tinha tempo, que ainda era possível consertar, mas que agora as regras tinham mudado. 2 semanas depois, o Rodrigo apareceu, também sem avisar. Era um domingo de manhã. Eu estava na cozinha preparando meu almoço quando a campainha tocou. Abri a porta. Ele estava ali, com um buquê de flores na mão, os olhos baixos, a postura envergonhada. Oi, mãe. Trouxe isso para você. Peguei as flores. Eram bonitas. Margaridas brancas, minhas preferidas. Obrigada. Quer entrar? Ele entrou, foi até a sala, ficou de pé, sem jeito, como se não conhecesse aquela casa onde tinha crescido. Rodrigo, senta, relaxa. Ele sentou, suspirou. Mãe, eu vim aqui pedir desculpas. De verdade. Não porque o Lucas veio, ou porque a Fernanda me pressionou, ou porque eu tô me sentindo culpado, mas porque eu entendi. Eu entendi o que eu fiz. E eu tô envergonhado. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Mãe, a Fernanda me fez uma pergunta esses dias. Ela perguntou. Como você ia se sentir se daqui 20 anos o Pedro e o Gabriel te tratassem do jeito que você trata sua mãe e eu não consegui responder, porque eu sei que eu ia ficar arrasado. Eu ia me sentir traído, abandonado, descartado. Ia sentir exatamente o que você sentiu. Eu te criei sozinha, Rodrigo. Seu pai morreu quando você tinha 26 anos. Você já era adulto, já estava casado, já tinha o Pedro. Mas nos anos antes disso, fui eu que te sustentei emocionalmente, fui eu que te apoiei, que te incentivou, que ficou do seu lado. E depois que ele morreu, fui eu que segurei a barra sozinha, que lidei com a dor, que mantive a família unida, que continuei sendo forte, porque eu achei que era isso que mães faziam, que mães aguentavam tudo, que mães não tinham direito de fraquejar. Mas mães também são pessoas, Rodrigo. Mães também sentem dor, solidão, abandono. Mães também precisam ser cuidadas, lembradas, valorizadas. E eu não fui, não por você, nem pela Juliana, nem pelo Lucas. Vocês 3 me esqueceram, me deixaram de lado, me trataram como se eu fosse uma peça de mobília. Sempre ali, sempre disponível, mas invisível. E eu não aceito mais isso. Ele limpou os olhos com as costas da mão. Eu vou mudar, mãe. Eu juro. Vou ser mais presente. Vou te ligar, vou te visitar, vou te incluir. Vou fazer você se sentir importante de novo. Rodrigo, eu não quero que você faça isso por obrigação. Eu não quero ser um fardo para você. Eu quero que se você vier aqui, se você me ligar, seja porque você quer, porque você sente vontade, porque você gosta da minha companhia. Não porque você está com pena ou porque você está se sentindo culpado. Ele assentiu. Eu entendo. E eu quero, mãe. Eu quero estar perto de você. Eu só tinha esquecido como. E eu vou aprender de novo. Se você me der essa chance, eu vou te dar a chance, Rodrigo. Mas não vou ficar esperando, não vou ficar cobrando. Se você sumir de novo, se você voltar aos velhos hábitos, eu não vou correr atrás. Eu vou seguir minha vida e você segue a sua. Nos meses seguintes, algo mudou. Devagar, mas mudou. Rodrigo começou a me ligar toda semana. Não para pedir nada, não para falar de problema, mas só para conversar, para saber como eu estava, para contar do trabalho dele, dos meninos, da Fernanda. E eu percebi que aquelas ligações eram sinceras, que ele estava tentando. Lucas também passou a aparecer aqui em casa de surpresa, trazendo doce, trazendo pão de queijo, trazendo a Bruna. A gente almoçava junto, conversava, ria, e eu sentia que ele estava presente, que ele estava me vendo. A Juliana demorou mais. Ela ficou magoada, sentida, como se eu tivesse sido injusta com ela. Mandava mensagens curtas, frias, só para cumprir protocolo. Até que um dia, numa tarde de novembro, ela apareceu aqui, sozinha, sem a Sofia, sem o Tiago. Tocou a campainha e eu abri, e ela entrou sem dizer nada.
Foi direto para a cozinha, sentou na mesa e começou a chorar. Chorou muito, alto, soluçando com as mãos no rosto. Eu sentei do lado dela, coloquei a mão nas costas, mas não disse nada. Só esperei. Quando ela se acalmou, ela levantou o rosto, os olhos inchados, a voz rouca. Mãe, eu sou uma péssima filha. Eu sei disso. Eu sempre fui, desde pequena. Eu sempre fui mais distante, mais fria, mais independente. Eu nunca fui carinhosa como você queria. Nunca fui de abraço, de beijo, de te ligar todo dia. E quando eu cresci, quando eu me casei, quando eu tive a Sofia, eu achei que isso era normal. Que mãe e filha não precisavam ser grudadas. Que cada uma tinha sua vida. Mas eu estava errada. Porque você não queria que eu fosse grudada. Você só queria que eu lembrasse de você. Que eu te incluísse. Que eu te respeitasse. E eu não fiz isso. Eu te deixei de lado e eu sinto muito. Segurei a mão dela. Juliana, eu nunca quis que você fosse diferente do que é. Eu sempre respeitei sua personalidade e seu jeito de ser, mas respeito é diferente de abandono. Você podia ser independente e ainda assim me ligar de vez em quando. Podia ter sua vida e ainda assim me incluir nela. Você escolheu não fazer isso e eu me senti descartada. Ela assentiu, chorando de novo. Eu sei, e eu quero mudar. Eu quero aprender a ser uma filha melhor. Não do jeito que você quer que eu seja, mas do jeito que eu posso ser, do meu jeito, mas um jeito que te respeite, que te valorize, que te faça se sentir importante. Porque você é importante, mãe. Você sempre foi. E ela mudou. Do jeito dela, no tempo dela, mas mudou. Passou a me mandar mensagens durante a semana. Fotos da Sofia, vídeos, áudios contando do dia. Nada muito longo, nada muito efusivo, mas presente. E eu percebi que era o jeito dela de dizer: eu tô aqui, mãe. Eu não te esqueci. E isso bastava, porque eu não precisava que meus filhos fossem perfeitos. Eu só precisava que eles fossem presentes, que eles me vissem, que eles me respeitassem. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Hoje, quase 2 anos depois daquele aniversário terrível, eu tenho 62 anos. Continuo morando sozinha, continuo trabalhando, fazendo crochê, caminhando com minhas amigas na praça, mas agora, minha vida não gira em torno dos meus filhos. Minha vida gira em torno de mim, das minhas vontades, dos meus sonhos, das minhas escolhas. E quando meus filhos aparecem, quando eles ligam, quando eles me incluem, é porque eles querem, não porque eu implorei, não porque eu cobrei, mas porque eles aprenderam a me valorizar. O Rodrigo vem aqui todo sábado com os meninos. A gente almoça junto, conversa, brinca. Ele me conta dos projetos dele, das obras, das dificuldades. E eu percebo que ele me ouve quando eu falo também. Que ele se interessa pela minha vida. Que ele me vê como pessoa, não só como mãe. Lucas liga toda semana. Às vezes passa aqui de surpresa, traz a Bruna, a gente janta junto. Ele me conta das ideias dele, dos planos, dos sonhos. E eu percebo que ele cresceu, que ele amadureceu, que ele aprendeu que o mundo não gira em torno dele. A Juliana me manda mensagem quase todo dia. Não são mensagens longas, não são conversas profundas, mas são conexões, pequenas pontes que ela constrói entre a vida dela e a minha. E de vez em quando ela traz a Sofia aqui. A gente faz bolo junto, assiste filme, conversa. E eu percebo que a Juliana está tentando. Do jeito dela, no ritmo dela, mas está. E eu aprendi que isso é o suficiente. Eu aprendi que amor não é sacrifício sem limite. Que amor não é aceitar tudo, aguentar tudo, perdoar tudo. Que amor também precisa de respeito, de reciprocidade, de dignidade. Aprendi que ser mãe não significa desaparecer. Não significa abrir mão de tudo. Não significa aceitar migalhas. Aprendi que colocar limites não é falta de amor. É, na verdade, a maior prova de amor. Porque quando você ensina alguém a te respeitar, você está ensinando essa pessoa a amar de verdade. Não o amor cômodo que só recebe, mas o amor consciente, que também dá, que também cuida, que também valoriza. Meu aniversário de 61 anos foi completamente diferente. Os 3 vieram. Rodrigo, Juliana, Lucas, trouxeram os netos, trouxeram as noras e o genro. Fizeram uma festa surpresa aqui em casa, com bolo, com decoração, com presentes. E quando eles cantaram parabéns, quando eu apaguei as velas, quando olhei em volta e vi todos ali, presentes, sorridentes, vi que não era só uma festa, era um recomeço, era um reconhecimento, era um pedido silencioso de perdão, e eu perdoei. Não porque eu esqueci, mas porque eu entendi que errar é humano
e que aprender também é. Neste ano, meu aniversário de 62 foi mais simples. Não teve festa grande, mas teve presença, teve ligações, teve mensagens, teve abraços sinceros, teve respeito. E isso para mim vale mais do que qualquer festa, vale mais do que qualquer presente, vale mais do que qualquer palavra bonita, porque presença não se compra, presença se escolhe. E meus filhos escolheram estar presentes, não porque eu implorei, mas porque eles aprenderam que eu mereço. Olho para trás e vejo tudo o que passei, a dor, a humilhação, a solidão, o abandono. E não me arrependo de ter imposto limites, não me arrependo de ter me afastado, não me arrependo de ter escolhido a minha dignidade, porque foi isso que me salvou, foi isso que me devolveu a mim mesma, foi isso que ensinou meus filhos a me respeitar. E se eu pudesse dar um conselho para qualquer mãe que esteja passando pelo mesmo, eu diria: não aceite menos do que você merece, não se anule, não desapareça, não implore por amor, porque amor verdadeiro não se implora, amor verdadeiro se constrói, com respeito, com presença, com dignidade. E se você está passando por isso agora, se você está sendo ignorada, esquecida, descartada, saiba que você não está sozinha. Saiba que você tem valor, que você merece ser vista, ser lembrada, ser celebrada. E que, às vezes, a maior prova de amor que você pode dar para si mesma e para os outros é dizer: não aceito isso, não mereço isso, não vou mais permitir isso. Porque quando você se respeita, você ensina os outros a te respeitarem também. E isso muda tudo. Hoje eu acordo e me olho no espelho. Vejo uma mulher de 62 anos, com cabelos grisalhos, com rugas no rosto, com marcas da vida, mas vejo também uma mulher digna, uma mulher que aprendeu a se valorizar, uma mulher que não implora mais por atenção, que não aceita mais migalhas, que construiu uma vida onde ela importa, onde ela é prioridade, onde ela é respeitada. E isso, para mim, é a maior vitória. Não é ter voltado a falar com meus filhos, é ter voltado a falar comigo mesma, é ter me reencontrado, é ter recuperado minha dignidade. E se um dia meus netos me perguntarem o que eu aprendi com tudo isso, eu vou dizer: aprendi que dignidade não é egoísmo, que colocar limites não é crueldade, que se afastar não é abandono. É, na verdade, um ato de amor, um ato de respeito, um ato de coragem, porque só quem se ama de verdade tem coragem de dizer não, tem coragem de se afastar do que machuca, tem coragem de escolher a própria paz, mesmo que isso signifique decepção, solidão, medo. E eu escolhi minha paz, escolhi minha dignidade, escolhi a mim mesma, e foi a melhor escolha que eu já fiz na vida. Não sei o que o futuro reserva, não sei se meus filhos vão continuar presentes, se vão continuar me respeitando, se vão continuar me valorizando, mas sei que se um dia eles voltarem aos velhos hábitos, se um dia eles me ignorarem de novo, eu não vou aceitar, não vou voltar para aquele lugar de submissão, de invisibilidade, de humilhação, porque eu aprendi que eu mereço mais, que eu sempre mereci, e que ninguém, nem mesmo meus filhos, tem o direito de me fazer sentir menos do que eu sou. E você, que está lendo isso, que está ouvindo essa história, saiba, você também merece, você também importa, você também tem o direito de ser respeitada, valorizada, celebrada. Não aceite menos do que isso, não se anule, não desapareça, não implore, porque você é importante, você sempre foi. E se as pessoas ao seu redor não enxergam isso, o problema não é você, o problema é a cegueira delas. E você não pode curar a cegueira de ninguém, mas você pode escolher se afastar, pode escolher sua dignidade, pode escolher sua paz. E isso, no final das contas, é o que realmente importa. Se essa história tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, precisam ser compartilhadas para que mais mulheres entendam que dignidade não se negocia, que respeito não se implora e que amor verdadeiro começa em você mesma.